Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, nessa manhã, nesse dia que nos fez o Senhor. Hoje, Dia das Mães, então já quero aqui estender o meu Feliz Dia das Mães para todas as mamães da nossa igreja, para todas as mamães que estão ao alcance desse vídeo. Que Deus possa continuar abençoando as suas vidas, continuar multiplicando esse amor, porque amor de mãe é um amor sem igual. Amor de mãe é aquele amor que está lá em 1 Coríntios 13, né? Aquele amor sem reservas, aquele amor sem medo, sem culpa, aquele amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo crê. Isso é amor de mãe. E que nós, como filhos, possamos a cada dia respeitar as nossas mães, abençoar, honrar nossas mães, porque isso é promessa e é bênção diante de Deus e diante das nossas mães. Deus continue abençoando a cada uma das mamães. Esse ano, de uma maneira diferente, nós não podemos abraçar, né, as outras mamães, fazer aquelas homenagens na igreja, mas de forma muito respeitosa e carinhosa. Em nome da Escola Bíblica Dominical, eu parabenizo todas as mamães nesse domingo e que vocês possam ter um domingo abençoado na presença de Deus. Vamos para a aula, lição 6, né? Chegando aí quase a metade do trimestre. Irmãos, eu confesso que hoje eu estava pensando numa coisa enquanto eu gravava esse vídeo. Que normalmente, né, somos 2 professores por classe e a gente acaba dividindo a aula, um domingo um dá, outro dá. E essa experiência de eu estar acompanhando a aula todos os domingos tem sido muito edificante. Em algum momento, eu já dou aula há uns 15 anos, em algum momento isso já aconteceu, mas confesso que há muito tempo eu acabo dividindo, né, as aulas com 1 ou 2 professores. Isso é bom porque ajuda, auxilia, a gente que tem outras funções na igreja, mas tem sido muito edificante poder pesquisar, poder entender, poder continuar o estudo de uma semana após a outra. E se você não tem acompanhado o estudo da carta de Paulo aos Efésios, tira um tempinho e faça isso porque está uma bênção. Está muito, muito, muito bom. Eu admito, estou sendo verdadeiro, não estou sendo hipócrita. Na minha cabeça também o texto base de Efésios era o capítulo 6 sobre a armadura de Deus, né? Esse era o texto mais famoso, o texto mais forte, e nós estamos ainda no capítulo 2. E eu já estou assim, maravilhado com o tamanho e a força que esses 2 capítulos têm nas nossas vidas, né? Isso que a gente ainda nem chegou aos 6. Então, assim, é muita coisa para poder a gente passar batido e achar que é só apresentação, só prefácio, é só início. Não é. É muita bênção. Quem não está estudando está perdendo. Vamos orar para poder iniciarmos a nossa aula? Pai, obrigado, Pai, por mais uma noite de vida. Obrigado, Pai, pelo fôlego, pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado por ter guardado a nossa noite e por estarmos aqui agora, Pai, nessa manhã, assistindo, Pai, essa aula, podendo aprender mais da Tua palavra, Pai, podendo, Pai, fortalecer a nossa fé. E nesse domingo, Pai, que comemoramos o Dia das Mães, mesmo sabendo, Pai, que Dia das Mães, Dia dos Pais, são todos os dias, mas hoje aqui, Pai, oramos, Pai, especialmente para que o Senhor venha continuar abençoando essas mulheres valorosas, essas mulheres guerreiras, essas mulheres, Pai, que são donas de casa, que são esposa, que são, Pai, obreiras da Tua casa, que têm seus trabalhos, Pai, profissionais e que são mães, Pai. Que é um dom, Pai, dado por Ti, que o Senhor venha dar força, venha dar sabedoria, venha renovar, Pai, a fé. Que, Pai, em meio a essa quarentena, Pai, tem sido muito difícil para as mamães estarem, Pai, 24 horas em tempo integral, Pai, fazendo seu papel de mãe, às vezes de mãe, de pai, de esposa. Que o Senhor venha da sabedoria do alto, que o Senhor venha renovar a fé delas, Pai, venha renovar as forças e dê, Pai, entendimento, Pai. Nos dê uma aula abençoada, esclareça, Pai, a nossa mente, encha, Pai, o nosso coração, Pai, com Teu Espírito Santo, para que possamos ser tratados na Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é desafio de novo. Só para os irmãos terem noção, a quantidade de coisa que eu marquei para a gente
focar hoje, ó. Ó, olha essa página. Ó, olha essa página. Isso porque em 45 minutos eu tento, enxugar os pontos mais importantes, mas hoje tem muita coisa boa, muita mesmo. Lição 6, dia 10 de maio, tem como título A Condição dos Gentios Sem Deus. Aí eu falei, será que todo mundo sabe o que é gentil? A gente fala tanto gentios, os judeus, os gregos, os romanos. Nessa revista mesmo a gente já vem falando. Aí eu falei, acho que eu posso dar, uma introduçãozinha do que são os gentios. Aí fui pesquisar, ó. É muita coisa. Também os pontos mais importantes, que não são poucos. Vamos lá. Quem eram os gentios na Bíblia? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia casar com um gentil, porque os gentios não adoravam a Deus nem obedeciam à lei de Moisés. Um gentil podia se converter ao judaísmo. A Bíblia tem vários exemplos de gentios tementes a Deus. Então, ser gentil não fazia dele uma pessoa inalcançável a Cristo. Pelo contrário, ele poderia se converter. Só que, originalmente, ele era um povo que não era judeu. Isso era os gentios. Gentios podiam conviver com judeus? Sim, gentios podiam conviver com judeus, fazendo negócio e morando entre eles. Então, comercialmente e socialmente, eles poderiam estar juntos. A lei de Moisés não permitia maltratar estrangeiros. Está lá em Levítico, capítulo 19, versos 33 e 34. Então, assim, apesar de eles estarem juntos, eles não poderiam ter algum aprofundamento que a gente vai falar aqui na frente, mas mesmo com um certo preconceito que existia dos judeus para com os gentios, o Senhor orientou Moisés a dizer ao povo que o povo israelita, o povo judeu, não poderia maltratar o povo gentil. Por causa das regras de dieta, os judeus não comiam na casa dos gentios, que comiam alimentos impuros, digamos assim. Como os gentios não guardavam as leis de pureza judaicas, os judeus consideravam-nos impuros e desprezavam-nos. Isso é errado, porque nós aprendemos que nós não devemos fazer acepção do nosso irmão. Se misturar muito com gentios era visto como um sinal de contaminação com o mundo, O mundo é ímpio e afastamento de Deus. É importante ressaltar que isso aqui era algo cultural. Então é muito importante entender que isso aqui a gente está falando de Antigo Testamento, antes de Jesus nascer. Porque quando Jesus nasce, ele aboliu essa divisão. Então isso aqui era muito forte, muito real e muito cultural. Apesar de ter o sentido espiritual, ter a conotação espiritual, mas aqui a cultura falava muito forte. A Bíblia tem bons exemplos e maus exemplos de gentios. As esposas estrangeiras de Salomão o levaram à idolatria, e muitos povos pagãos tentaram destruir a nação de Israel, conforme o primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, versículos 4 e 5. Por outro lado, alguns gentios foram um exemplo de fé, como Ruth, que preferiu seguir a Deus que voltar para o seu povo. Então aqui um exemplo bom, que foi Ruth, e um ruim, que foram as muitas esposas de Salomão. Ainda há distinção entre o judeu e o gentil? Não. Quando Jesus veio, ele aboliu todas as distinções entre pessoas. A salvação é para todos. E Paulo faz muita questão de ressaltar isso, como a gente estuda, se eu não me engano, na lição 2. Ele faz questão de unificar essa questão. Não é apenas para os judeus, mas para todos. E para fechar, os apóstolos reforçaram o ensino de Jesus. A salvação é para todos, sem distinção. Você vai encontrar isso lá em Romanos, capítulo 3, versos 39 e 30. Os rituais de purificação judaicos já não precisavam ser feitos, porque Jesus nos purificou perfeitamente. Já não havia judeu e gentil. O foco mudou de não se contaminar com o mundo para curar as pessoas, para curar o mundo com o amor de Jesus. Amém? Então, esse foi aí a introdução
só para a gente entender um pouquinho o que eram os judeus, que teoricamente eram todos os povos que não eram judeus. Esses eram os gentios. Vamos iniciar. Texto áureo, tá? Estamos na página 39. Se você não tem o arquivo em PDF, me peça, acompanhe a aula olhando o arquivo, porque é muito importante. Como eu falei, leia os textos. Eu não consigo ler o texto todo, então vá acompanhando a nossa revista para você não perder nenhum detalhe. Texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Você deve estar se perguntando, Marcos, o que é incircuncisão? Eu já ia até explicar agora, mas eu vou deixar um pouquinho na frente, porque o autor fala aqui na revista logo na introdução. A verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Então é um antes e depois de Cristo. Eles não tinham direito, mas depois de Cristo eles tiveram direito, né, à descendência de Abraão e foram herdeiros das promessas feitas por Deus. Vamos lá. Eu achei aqui uns textos muito bons aqui na leitura diária, que eu sempre falo, que é o seguinte: na segunda-feira, que o texto é em Gênesis 17, 10 e 11, diz assim, a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre os judeus e gentios. Essa distinção, ela era externa, ela era física, então era algo cultural. Aí, na terça-feira, ele fala: o sentido de circuncisão apontava para a santificação, está em Êxodo 19, 5 e 6. Na quarta-feira, está em Gálatas 6,15, diz assim, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão. Então, assim, isso era algo cultural. Não quer dizer que quem é incircunciso hoje, ele não pertence a Deus. Não, isso não existe mais. Hoje, o que representa a marca de quem é de Deus, de quem é filho de Deus, é uma vida transformada. É você frutificar o fruto do Espírito. É você fazer as boas obras, como nós vimos na semana passada, né? Através da justificação pela fé, você ser alcançado pela graça e operar, né? Fazer as boas obras acontecerem através da sua vida. Aí na quinta-feira, ele fala: em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Está lá em Gálatas 3,29. Sexta, está em 1 Crônicas 29, 15. Um texto muito bom, depois você leia. Que quando não havia esperança, eles não tinham esperança. E no sábado, que está em João 17, do 3 ao 7, diz que Deus altera a situação dos gentios segundo seus desígnios eternos. Então, por amor, Deus alterou também a situação dos gentios. Leia essa leitura diária, essas 6 referências são muito boas e vão te trazer para dentro do contexto da lição. Vamos prosseguir. Pode pular direto para a página 41, ok? Página 41. Logo aí no início, no Interagindo com o Professor, tem alguns pontos que ele joga lá para a introdução. Então a gente já vai juntar aqui esses 2 tópicos. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios, que foi Paulo, lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Você vai encontrar isso no capítulo 2 de Efésios, versos 11 e verso 12. Logo, estudaremos cada um desses 5 aspectos. Aí vamos lá para o tópico 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Quero abrir um parêntese aqui. Esses desprezo, irmãos, é um dos piores sentimentos que alguém pode ter dentro de si. Porque isso faz mal para quem sente e para quem é vítima. Porque eu acho que não tem outra palavra senão vítima.
E tem gente que erradamente diz, a melhor arma que alguém pode ter contra outro é o desprezo. Não. Não existe melhor arma. O melhor sentimento que você pode ter contra alguém que te fez mal é o amor, é o perdão, é a fé, é a esperança, nunca o desprezo. Sabe por quê? O desprezo ele vai levar ao preconceito, ele vai levar à amargura, à ira, à violência. Então, nunca despreze o seu irmão por qualquer coisa que ele tenha feito a você, mas o trate com amor, libere o perdão, porque Deus ele vai sondar o seu coração. Ainda que o teu irmão de repente não te perdoe, ou que ele continue a praticar as mesmas coisas, mas faz a sua parte. Mas nunca haja com desprezo. Sabe por quê? Uma das ramificações de desprezar é você ter preconceito. Aí eu abro um outro parêntese aqui para Jonas. Jonas todo mundo conhece, foi um dos profetas menores. Deus fala, Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega a palavra de arrependimento e salvação. Aí Jonas fala, os ninivitas é um povo cruel, um povo ruim, um povo que faz atrocidade. Por quê? Por que cabos d'água os ninivitas têm direito a receber a palavra de salvação e serem alcançados pelo amor de Deus? Eu não vou não. Eu não vou levar a palavra de salvação para Nínive. Eu vou para Tarsis. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é o certo. Aí o que Deus faz? Jonas, eu sou Deus. Você vai fazer assim. Jonas ele tá naquele barco, o barco quase naufraga. Jonas é jogado ao mar, é engolido por aquele grande peixe e depois de ele entender que ele precisava seguir os desígnios de Deus, ele vai até Nínive e leva a palavra. Então, Jonas ele foi preconceituoso. Às vezes a gente foca na desobediência e tal, mas Jonas ele foi preconceituoso. Ele estava desprezando o povo de Nínive. Não. Aqui Deus nos mostra que por pior que seja alguém, aos nossos olhos, ainda tem salvação. Ainda tem direito a receber uma palavra de vida, de cura e de restauração e tem direito sim a entrar no céu através do sangue de Jesus que foi remido por todos, conforme diz João 3,16. Ok? Então esse era o parêntese que eu queria abrir com vocês. O conceito de circuncisão. Aqui sim você vai entender o que é. Circuncisão é remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. É exatamente isso que você está pensando. É uma cirurgia no órgão genital do homem. Era uma cirurgia. Claro que não uma cirurgia tão profissional como a gente conhece hoje, mas acontecia. Você imagina a forma que era, mas acontecia e era um ritual muito sério, muito respeitado pelos judeus. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Você vai achar isso lá em Gênesis 17, 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados com dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então você entendeu aí qual é o conceito físico real da coisa. 2. O significado religioso da circuncisão. Então vimos o conceito prático, agora o religioso. Seu significado religioso apontava para a santificação. Você vai encontrar isso em Êxodo 19, 5 e 6. Estamos em uma escola, né? Eu sempre gosto de falar isso. É para você pensar aí, né? Quem escreveu Êxodo? Êxodo faz parte de qual grupo de livros da Bíblia? E quais são os principais grupos da Bíblia do Antigo Testamento? São 1, 2, 3. Aí o último é dividido em 2. Mas aí se você me responder 4, tá ok. Hoje a gente vai ter pergunta 2 vezes. Essa é a primeira. Quem escreveu Êxodo?
qual parte de bloco literário, né, digamos assim, que ele faz parte e quais os blocos literários contidos no Antigo Testamento. São 5, mas é porque o último ele se divide em 2, então se você me responder 4, eu vou aceitar. Mas quem sabe 4 sabe 5, então pode me responder aí. O que me responder primeiro está valendo. Voltando, irmãos, perdão, a gente que dá aula tem muito esses insights, tem muito esses escapes de fazer essas perguntas para poder os irmãos estarem sempre aptos, né, e atentos aí a essas pérolas da Bíblia. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Você vai achar isso em Jeremias, Oséias e Gálatas. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, assim, era algo de grande importância na cultura deles. E puxando para o lado religioso, era algo que simbolizava, né, a aliança de purificação requerida pelo povo escolhido. Qual é esse povo? O povo de Israel, o povo hebreu. 3. A circuncisão do coração. Aqui que a coisa acontece e é bonita de se ler. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ele escreveu isso aos Romanos, capítulo 2, no versículo 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Ele escreveu isso aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 15. Então aqui, que os irmãos entendam, Paulo reconhece que culturalmente os gentios não faziam parte da circuncisão. Mas a boa nova que ele traz, né, a importância que ele traz, a novidade é que ele diz que não se trata, né, verdadeira circuncisão, né, a verdadeira aliança, a verdadeira santificação não é a operação física, mas é o que acontece dentro do nosso coração. É sermos uma nova criatura e quem faz isso é apenas Jesus, através da obra perfeita do Espírito Santo, enviado pelo amor incondicional de Deus. Então isso é grande, é bonito demais, é muito importante que os irmãos entendam. Não é uma contradição, é uma novidade, né? É um complemento que Paulo traz pós-nascimento de Jesus. 4. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. O que era concílio? Era uma reunião, né? Era uma reunião de líderes da igreja para tratar alguns assuntos. E aqui foi o primeiro concílio, né, para tratar sobre a circuncisão, porque foi algo muito, muito conversado, muito debatido. Então a igreja se reuniu para poder tratar disso. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos em carne. Então, não é contradição, reforçando aqui. É apenas, Jesus, ele é a própria lei, né? Jesus, ele veio para poder mudar. Jesus, ele, no capítulo 4 de João, ele conversa com uma mulher samaritana, ele sendo judeu, num dia de sábado, e ele não poderia estar falando com aquela mulher por vários motivos, mas ainda assim ele opera um milagre na vida dela. Jesus, ele cura um homem doente no dia de sábado. Jesus, ele perdoa a mulher adúltera, né? Então, assim, Jesus, ele veio para poder mudar a lei, porque não desfazendo o que existia antes dele, mas é porque ele é a própria lei. Então,
Isso não é uma contradição, é uma mudança, né? É uma mudança de que ele veio para poder transformar, inclusive, a lei, sendo que ele era a própria lei. E mesmo os fariseus, os saduceus, tentando, né, apertar Jesus ali com a lei, tentando fazer com que ele entrasse em contradição, mas Jesus ele mostra que ele está muito além de leis, porque quando ele opera o milagre completo, ele opera de forma com que não deixa brechas para o homem tentar acusar qualquer que seja uma falha, um deslize, porque ele é perfeito e nele só se encontra a perfeição. Amém, meus irmãos? Quase pregando, na escola a gente vai se animando, vai falando e quase vira uma mensagem. Aqui no finalzinho, no subsídio pedagógico, tem um texto que eu achei muito interessante. Queria poder ler tudo, mas 25 minutos já. Tá aqui no finalzinho, ó. Após a queda, lá em Gênesis 3, e o grande dilúvio, em Gênesis 6 e 8, ocorreu a desintegração e a humanidade foi dividida em diferentes nações. Lembra da Torre de Babel? Pois é. Deus escolheu Abraão e seus descendentes judeus para serem o povo do pacto divino. Está em Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50. Narra aí toda a trajetória de Abraão e seus descendentes. O início dela, né? A circuncisão dos homens judeus tornou-se um sinal exterior para lembrá-los de sua identidade e das responsabilidades que tinham nesse pacto. Esse é um texto, né, a página 414 do Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, volume 2 da editora CPAD. Então, assim, esse final aqui ele é muito forte para lembrar da sua identidade e das responsabilidades que tinham nesse pacto. É a questão do direito e dever. Nós temos direito, né, ao sermos adotados, direito de assentarmos com Deus, direito de ressuscitar e termos a vida eterna. Mas temos também responsabilidades. Esse direito, ele, como a gente fala muito, é quase um trocadilho bíblico. Ele foi de graça, mas ele não é de graça porque ele foi pago com preço de sangue. Então, existem responsabilidades que estão aqui, ó, na Bíblia Sagrada. O nosso manual, a nossa regra de vida. Então, se você quer receber os seus direitos como filho de Deus, entenda que você tem deveres a cumprir também. 2. Estranhos ao concerto da promessa. Já vou pular por um aí, ó. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, entre aspas, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Irmãos, deixa eu fazer uma pausa aqui. Pastor Naldemir que me perdoe, mas é um comentário que os mais antigos vão entender e talvez nunca tenham se ligado nisso. Quando a gente nasce, principalmente a gente que é lá da década de 90 para trás, as crianças que nasceram de 2000 para cá não lembram disso. Mas existia a famosa roupinha de pagão. Todo mundo já teve uma roupinha de pagão. Às vezes era aquela roupa que o seu pai usou, que foi do pai dele, aquela roupinha amarela encardida, aquele macacãozinho que um dia foi branco, mas depois de quase 50 anos já está amarelinho. E isso é a roupa de pagão. E esse paganismo aqui é porque a gente conhece, né, a cultura católica. A criança ela é batizada, né, por aspersão, né? Joga água sobre a cabeça da criança e ali ela entende que após esse ritual a criança já não é mais pagão, né? A criança não é mais pagã. Ela é uma católica, apostólica romana. Então só pra gente entender, né? A gente fala sobre paganismo, essa roupinha de pagão, é porque antes desse ritual católico era como se a gente tivesse literalmente perdido, e após isso nós agora fazemos parte. Então é só esse comentário que me veio agora à memória. Eu tive a minha roupinha de pagão e acredito que muitos irmãos também tiveram, mas graças a Deus nós entendemos que o batismo que nos faz filhos de Deus é o batismo nas águas, é o batismo ao qual nós erguemos as mãos, entendendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e confessamos com os nossos lábios publicamente em profissão de fé, reconhecendo que só Ele pode nos salvar da morte
física, quando ressuscitaremos com ele, como diz lá em Tessalonicenses, e da morte espiritual, que agora nós temos direito à salvação eterna. Continuando, irmãos, me perdoem. Antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Irmãos, aqui eu quero fazer algo que a gente ainda não fez, né? Que é falar sobre prova de amor. Não prova de amor de Jesus, porque essa nós conhecemos e vivemos. Mas hoje a gente, infelizmente, banalizou o termo eu te amo, o termo amar. Você diz eu te amo para o seu amigo, para a namorada, para o namorado, para o filho, para o pai, para o irmão. Só que às vezes isso são palavras vãs, né? É pela emoção, é pelo momento. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo aí da caminhada com Cristo é que a maior prova de amor que eu posso dar para alguém, isso, irmãos, eu não estou falando, existem alguns tipos de amor. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus para com nós. Existe o amor frater, que é o amor entre irmãos, que é esse amor que a gente sente um pelo outro. E existe o amor eros, que é o amor de homem com mulher, é o amor sexual. Então, a maior prova de amor frater que você pode dar ao seu irmão não é dando um presente de aniversário, que é muito bom, não é você ajudando ele, de repente, com dinheiro, ajudando na obra, ajudando a capinar um terreno, a fazer companhia, de repente, durante um velório, é estar junto no nascimento de um filho, ser padrinho de casamento, estar numa festa de aniversário. Isso tudo é bênção. Mas a maior prova de amor que você pode dar para o seu amigo, para o seu irmão, é você orar por ele. É você apresentá-lo a Jesus. É você falar de Jesus para ele. É você orar, é você pregar, é você levar essa pessoa ao caminho que leva à salvação. Essa é a maior prova de amor que você pode dar a alguém. E nesse momento, acho que hoje, por ser Dia das Mães, é um dia especial. Quero que você tire um minutinho aí rápido, de repente até menos, e pense em uma pessoa. Uma pessoa que você já disse eu te amo, uma pessoa que você já orou para ela estar na igreja, uma pessoa que você, em algum momento, você falou: Senhor, está nas tuas mãos, eu não vou mais orar, eu desisto, eu já orei muito tempo e acho que não tem mais jeito. Nesse momento agora, hoje, domingo, dia 10 de maio, pense nessa pessoa, feche seus olhos, nós vamos orar por essa pessoa. Lembrando, não é o amor eros, não é o amor de esposa e de esposa, é o amor frater, é o amor de irmão. Pense nessa pessoa agora, é uma oração rápida, os irmãos me perdoem, mas quando o Espírito Santo impulsiona, a gente precisa fazer. Feche seus olhos. Pai, nesse momento entramos na Tua presença mais uma vez. Eu venho, Pai, te entregar cada oração, Pai, que os irmãos estão fazendo nesse momento. Cada pessoa que está, Pai, no pensamento, nas orações, nas súplicas da Tua igreja nesse momento, ao qual, Pai, em algum momento da vida foi motivo de oração, em algum momento, Pai, da nossa vida foi, Pai, o motivo de nós dobrarmos o joelho, fazermos campanha, de nós, Pai, entrarmos na Tua presença, pedindo que o Teu Espírito Santo, Pai, age em favor dessa vida. E nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo vem agir, vem atuar. Sabemos, Pai, que a obra maravilhosa, Pai, do plano da salvação é feita por Ti, é feita pelo Espírito Santo, Pai, Pai, que opera na vida das pessoas, Pai, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que nós não venhamos desistir dessas pessoas, Pai, que a gente venha orar, que a gente venha, Pai, orar para que nossas lágrimas não se sequem, até, Pai, que essas pessoas se encontrem contigo, Pai. Que as nossas orações cheguem até, Pai, o Teu coração nesta manhã. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Voltando para a aula, que o tempo já está quase esgotado. Então aqui, Paulo ele fala sobre a vida sem Cristo, né? Que eles estavam imersos porque eles não conheciam. Aí, no 2, ele fala que eles eram separados da comunidade de Israel, do povo. Já pula para a página 43, que eu só marquei aqui, ó.
Só para os irmãos não acharem que eu estou correndo, não. Já estava programado. Após aí a referência a Romanos 9,4, está assim, ó, a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Então quando eles perceberam, né, que eles não eram descendência de Abraão, que eles estavam fora da comunidade, eles chegaram àquela constatação triste, cruel, que eles estavam fora, né, do plano de Deus. Mas aí em Cristo eles perceberam que em Jesus, né, um sacrifício salvífico de cruz, de morte de cruz, eles também tinham direito à descendência de Abraão, que foi uma promessa, né, qual a gente vai falar agora aqui na frente, senão eu vou colocar a carroça na frente dos bois, como diria minha avó. 3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. A segunda pergunta se você está acompanhando a revista, se você está lendo a revista, aqui tem referência. Eu preciso que você resuma para mim o que era o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico, né, que são aí os patriarcas israelitas. Tem referência aqui, não precisa ser grande. Resuma aí de repente uma linha, um áudio curtinho, o que eram esses 3 pactos, o que eles significavam com base nessas referências aqui. Então, só aguçando um pouquinho a curiosidade, a promessa, né, uma das partes, né, é a descendência de Abraão, né? Deus disse que daria a ele uma descendência maior do que as estrelas no céu e que as areias da praia. Então, essa aí é a parte, né? Uma das partes. Tem uma continuação, está lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. Então, esse aí é o início da promessa, mas tem uma continuação. Então, quando os gentios perceberam que eles estavam dentro disso através do sacrifício de Jesus, a coisa muda e a partir daí eles entendem que existia um antes e agora existe um depois. E um depois com Cristo é a vida eterna. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Subsídio teológico, um texto também muito bom, ó. Fala sobre tragédias espirituais. Ele fala assim, ó: antes de ouvirem e responderem a palavra da graça, eles não tinham parte ou parcela no povo messiânico. Fato que significava que eles não possuíam a esperança do Messias ou qualquer benefício que viesse junto com isso. Sua história era sem Cristo. Não há tragédia maior para o ser humano. Então, se compadeça sempre daqueles que não conhecem a Cristo. E nunca esqueçam que nós somos usados para... Eu acho que eu devo ser o chato que fala sempre o texto de Pedro, lá no capítulo 2, no versículo 9, né? Jesus nos chamou de povo santo, de nação santa, povo eleito, adquirido, sacerdócio real, e Pedro fala que nós somos instrumentos, que nós fomos chamados para levar essas pessoas que outrora, assim como nós estávamos em trevas, hoje estamos na luz, eles também devem ser chamados para essa luz, através do amor de Deus. Então eu não vou cansar de repetir esse texto. Então não há tragédia maior na história do homem
que viver uma vida sem Cristo. Então, não se alegre, não esmoreça a sua fé, não se acomode. Sempre, sempre, sempre leve a palavra de Deus para que você cumpra o ID, para que você seja uma bênção na vida das pessoas. Desprovidos de esperança. Estamos lá na página 44. 5 minutos só. Estou me sentindo numa maratona. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Nós não acreditamos em reencarnação, mas nós acreditamos que existe uma vida eterna, uma vida que é dada por Jesus, uma vida que é dada por amor de Deus a nós, uma vida que quem morre hoje está dormindo em Deus, os salvos estão dormindo em Deus. E quando Jesus vier e Deus arrebatar a igreja, ele vai ressuscitar os crentes que dormiram, né, que morreram antes do arrebatamento, e depois todos nós iremos reinar com ele. Os vivos serão arrebatados, né, serão arrancados da terra com vida, e os mortos ressuscitarão em Cristo. Então eles não tinham esperança, porque eles acreditavam na filosofia grega que morreu, acabou, não tem mais nada, acabou ali, encerrou a história, mas nós sabemos que a morte é uma vírgula, e que a nossa história é eterna com Cristo Jesus. Vamos lá para o finalzinho já, ó. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medos e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Uma vida triste, irmãos, uma vida de quem não tem esperança é porque ela não tem Deus. Porque Abraão creu contra a esperança. Então, se você crê nessa manhã, não contra no sentido ruim, mas crer que ainda que a esperança lhe falte, que não deve faltar, mas Deus, ele é a solução para tudo. 2, para fechar. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, entre eles eram politeístas, idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Irmãos, eu não vou ler tudo, ó, aqui, ó. Eu não estou comendo o texto, só marquei exatamente até aqui, ó. Eu só marquei até que adoravam muitos deuses, e o que eu quero ainda falar na conclusão. Então, assim, eles não tinham um Deus, mas era o Deus de Israel. Mas eles tinham outros deuses, pois eles eram politeístas, eles adoravam mais de um Deus e eram muito idólatras. Concluindo, no outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, uniu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Isso aqui é quase um poema, né, de tão bonito. Um texto muito gostoso de se ler e saber que foi puramente escrito por amor, né? Foi escrito na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas. Aí, para fechar, eu queria falar sobre Gênesis 1. Quando nós não conhecemos a Cristo, quando éramos como gentios, éramos como a terra, éramos sem forma e vazia. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre o abismo, né? Então, quando Deus falou o seu haja, né, a sua palavra criadora, a vida nasceu. E nós, antes de aceitarmos a Jesus e antes de termos o Espírito Santo habitando em nós também éramos sem forma e vazio. Nós temos forma humana, isso é fato, mas espiritualmente éramos vazios. Que nessa manhã você possa glorificar o nome de Deus, por Ele ter soprado o Espírito Santo de vida dentro de você, que através
de você ele venha testificar, ele venha multiplicar, ele venha alcançar as pessoas, que você seja instrumento, que você se orgulhe de ser um servo de Deus, que você se orgulhe de ser alguém que outrora não era nada, mas agora é um vaso nas mãos do oleiro. Mas o conteúdo, ele vale muito mais que o vaso. Nós somos carne, nós somos pó, somos cinza, somos barros, fomos criados por barro, né? Mas o que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, é o perfeito, é o precioso. É o que nós temos que ter alegria de mostrar e que ele venha sempre estar brilhando e reluzindo em nós, como a parábola da candeia, que ele venha iluminar. Ainda que você esteja em meio às trevas, debaixo da cama, mas que você venha ser luz e venha iluminar. O tempo já estourou, o YouTube vai cortar. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Curta o dia com a sua mamãe, você que tem, você que pode. E à noite não esqueça de assistir o culto às 19 horas no Facebook do pastor, que vai ser uma bênção. Estude, porque a fé, ela é movida, ela é alimentada, ela é produzida pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem em paz. Desculpa qualquer coisa e perguntas, é só mencionar.